Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Inventando História com a nossa série No Enem, ou seja, um conjunto de publicações minhas e do Thiago, tentando aí compor, reforçar a sua formação lá para o Exame Nacional do Ensino Médio. E a exemplo do que nós já fizemos nos episódios anteriores, dando conta das habilidades e competências mais comuns na prova, hoje nós trazemos para você o conceito de república. Agora, claro, não é só a nossa República Federativa do Brasil, mas a própria ideia de república que remonta lá à Roma Antiga. Então hoje temos muita coisa para discutir, hein? Então, partiu o futuro do Brasil! Muito bem, então agora vamos começar o episódio de hoje discutindo esse conceito que é o conceito de república. E claro, como falei, vamos recuar até a Roma Antiga. Um dos mais longos períodos da história romana foi o período republicano, que vai mais ou menos de 509 a.C. a 27 a.C. Ou seja, é um período aí, vamos combinar, de quase 500 anos, quase meio milênio, de história republicana romana. E foi uma fase, aliás, muito conturbada. Agora, qual que é a situação? Lembre que antes de Roma virar uma república, ela era uma monarquia, a fase dos 7 reis de Roma, onde nós temos ali a formação das 3 fundamentais classes, patrícios, clientes e plebeus, e onde nós tínhamos um domínio de um povo chamado de etruscos, sobre Roma. Quando que acaba essa fase? Quando a elite patrícia, Quando a elite patrícia dá um golpe apoiada pelos plebeus, pela plebe, no último rei etrusco, Tarquínio o Soberbo. E aí qual que era a ideia? Os patrícios prometeram aos plebeus que se caso tivessem êxito, eles fariam um governo da coisa comum, da coisa pública. E essa coisa comum ou coisa pública, lá do idioma latino, nós chamamos de res publica, tá? Res publica, daí vem república. Só que, por exemplo, eu e você, brasileiros, temos não raro uma noção de república enquanto aquilo que tem lá um presidente da república, um congresso e por aí vai. Já na Roma republicana era distinto. Na prática, o grande órgão de fato de governo da República Romana era o Senado Romano. Tanto que a sigla que representava a civilização romana era SPQR, que significa Senatus Populusque Romanus, ou seja, o Senado e o povo romano. Ou seja, o Senado era a maior instituição romana. E era composto por 300 patrícios, ou seja, 300 membros da elite, velhos, ou seja, anciãos, para um mandato vitalício. Aliás, a palavra Senado a gente associa à palavra senil, aquele que é mais velho. Então, na prática, era um conselho de anciãos, mas anciãos de uma elite. Então, quando a ideia de república, de coisa comum ou coisa pública, substitui a monarquia romana, ela substitui essa monarquia, mas segue sendo uma república patrícia, uma república elitista. Por isso que a civilização romana será marcada por uma série de perturbações e revoltas ao longo de todo o período republicano, que até tem um conjunto dessas revoltas que nós chamamos de revoltas da plebe. Foi uma fase bastante perturbadora, vamos dizer assim, no âmbito político na civilização romana antiga. Hoje, por exemplo, nós brasileiros, nós temos uma república, então um governo da coisa comum ou coisa pública, então o presidente da república não é um rei, ele está lá para um mandato, uma vez findo esse mandato ele volta a ser um cidadão comum, É uma república democrática, então olha só as heranças gregas, porque nós temos um sistema baseado num tipo de democracia, no nosso caso uma democracia representativa direta, porque nós elegemos de modo direto nossos governantes que nos representam nas instâncias de poder, tá? E temos um sistema federativo onde os nossos estados, por exemplo, têm uma certa autonomia em relação ao governo central. Então nós não temos uma coisa tão centralizada num governo nacional, ou pelo menos não teríamos a priori, dentro da teoria ali, beleza? Mas dentro dessa proposta, perceba que o nosso sistema tem heranças, portanto, tanto gregas, democracia, Atenas, quanto romanas, a ideia de
república. É claro, pessoal, que quando nós falamos de um sistema republicano, nós falamos de um governo, sobretudo, que deveria ser marcado pelo quê? Pela impessoalidade do poder. Ou seja, não se trata de governar para os amigos, para apoiadores, para a família, mas de governar para um todo, porque lembra? É a coisa comum ou coisa pública. Na história do Brasil, por exemplo, nós tivemos vários momentos em que isso não foi verificado, onde você tinha ali uma confusão, muitas vezes, entre aquilo que era público e aquilo que era privado. Ou seja, não havia uma linha realmente definidora entre aonde começava o espaço público da República e aonde começava o espaço privado, de alguém que seja dono daquilo. Por isso que em muitos momentos se questionava, por exemplo, se era ou não possível criar, no nosso país, um verdadeiro espírito público, um verdadeiro espírito republicano. Porque justamente a ideia da república, ela deixa de ser um governo personalista, como era a monarquia, e passa a ser um governo, ou deveria, marcado pela impessoalidade do poder, ok? Você governa para o país, você representa o país, não apenas um extrato ou um segmento ou uma opinião. Existe uma impessoalidade na gestão da coisa pública e essa gestão não é, por exemplo, vitalícia no nosso modelo, mas ela é, portanto, regulada por aquilo que a gente chama de um mandato, estabelecido pela Constituição e pelas leis, dando um certo período de tempo em que o governante ou o representante ficará lá representando o poder. Beleza? Bom, já sabe, né? Depois de assistir esse vídeo, curte ele, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe este vídeo e esse canal. Não mantenha só para você, conhecimento é para ser compartilhado. E claro, segue a gente nas redes sociais. Lá no Twitter, o @InventandoHST, tá? Lá no Instagram, o @canal Inventando História e claro, lá no Facebook, o /Inventando História. Tranquilo? Queridos, um fortíssimo abraço e que a força sempre, sempre, sempre esteja com vocês. Tchau, tchau!